Ela só queria atravessar mais um dia em silêncio. Cansada, com a cabeça cheia e o coração acostumado a suportar tudo sozinha, Han Seo-yeon parou diante de uma velha sentada na rua e fez o que quase ninguém faria. Ofereceu ajuda. Só que aquele gesto simples não abriu apenas espaço para uma conversa. Ele abriu a porta para uma história que ia mexer com tudo o que ela conhecia. Porque aquela senhora não era comum. Havia nela uma presença difícil de explicar. Uma calma que pesava mais do que qualquer pedido de socorro. E, sem perceber, Seo-yeon acabou se aproximando da avó de um homem frio, poderoso e totalmente fora do alcance da vida dela. A partir desse instante, nada foi apenas coincidência. Cada olhar passou a significar alguma coisa. Cada silêncio passou a esconder uma intenção. E cada passo dado naquela direção começou a puxar Seo-yeon para dentro de um mundo onde gentileza, poder e destino andavam lado a lado. O que parecia um encontro casual virou um teste emocional silencioso. A avó enxergou nela algo que ninguém mais parecia notar. A força de quem já aprendeu a seguir em frente sem pedir nada a ninguém. E o neto, acostumado a controlar tudo ao redor, começou a sentir pela primeira vez que havia alguém capaz de desestabilizar a frieza que ele usava como proteção. O problema é que quando duas pessoas assim se encontram, o que começa com curiosidade logo vira tensão. E quando a tensão encontra uma família rica, cheia de regras, olhares e interesses escondidos, a história deixa de ser simples. Ela ganha peso, ganha risco, e ganha aquela sensação perigosa de que o próximo passo pode mudar tudo. Han Seo-yeon só queria terminar mais um dia sem chamar a atenção de ninguém. O corpo já estava cansado, a cabeça cheia, e a vida tinha ensinado ela a seguir em frente sem esperar muito do mundo. Foi então que, ao virar a esquina, ela viu uma senhora sentada na calçada, imóvel demais para parecer apenas alguém descansando. Havia algo naquela imagem que não combinava com fragilidade. A postura da velha era firme, o olhar era atento. A presença, mesmo silenciosa, ocupava o espaço inteiro. Seo-yeon parou no mesmo instante, porque algumas cenas não pedem explicação. Elas apenas tocam fundo demais para serem ignoradas. Quando se aproximou, não viu desespero, nem confusão, nem qualquer sinal de alguém perdido. Viu uma mulher pálida, elegante, controlada, com um tipo de calma que parecia ter peso. Seo-yeon ofereceu ajuda sem pensar duas vezes, porque esse era o tipo de pessoa que ela era. Alguém que enxerga a dor antes da maioria e age antes que a razão complique o gesto. Mas aquele simples ato de gentileza abriu algo muito maior. A velha respondeu com uma precisão estranha, como se tivesse esperado exatamente por aquele encontro. E naquele instante, Han Seo-yeon sentiu que não estava diante de uma desconhecida. Estava diante do começo de alguma coisa que ainda não tinha nome, mas já carregava destino, tensão e perigo. O detalhe que muda tudo quase sempre nasce pequeno. Um olhar. Uma pausa. Uma escolha simples. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Seo-yeon só não sabia ainda que, ao parar para ajudar aquela senhora, estava entrando sem perceber no caminho de um homem frio, poderoso e completamente fora do alcance da vida dela. Tudo parecia casual por fora. Por dentro, porém, alguma coisa já tinha começado a se mover. O carro preto parou como se já soubesse exatamente onde devia estar. Não foi um estacionamento comum, nem uma presença casual na rua. Foi a entrada de um mundo que não combinava com a vida de Han Seo-yeon, e ela sentiu isso antes mesmo de entender com a cabeça. Havia algo naquela máquina silenciosa que fazia o ar parecer mais pesado. A porta traseira se abriu com precisão, e a figura que surgiu dali não parecia simplesmente um homem bem vestido. Parecia alguém acostumado a ser obedecido sem levantar a voz. O terno escuro, a postura impecável, o rosto fechado, tudo nele transmitia controle. Não um controle barulhento, mas um controle frio, daqueles que não pedem espaço. Tomam. Seo-yeon ficou sem reação por um instante, porque nunca tinha visto alguém ocupar um ambiente daquele jeito. Não era arrogância escancarada, era presença.
Era o tipo de presença que faz as pessoas ao redor mudarem de postura sem perceber. E quando aquele homem olhou para ela, o impacto não foi gentil. Foi direto. Como se ele estivesse medindo não apenas quem ela era, mas o que ela poderia representar dali em diante. A velha, ao lado dela, manteve a mesma calma estranha de antes. Nenhuma surpresa, nenhuma pressa. Apenas aquele olhar de quem já estava conduzindo tudo desde o começo. Foi então que Han Seo-yeon percebeu que aquele encontro não tinha sido um acaso de rua. A senhora não estava perdida. O carro não tinha aparecido por engano. E aquele homem não estava ali por curiosidade. Tudo fazia parte de uma engrenagem maior. Quando a velha segurou a mão dela para entrar no carro, o gesto teve um peso inesperado. Não parecia um simples agradecimento. Parecia uma forma de marcar memória. Como se ela dissesse sem palavras que aquilo não terminaria ali. Seo-yeon entrou no carro com o coração apertado, sentindo que estava cruzando uma fronteira invisível. Do lado de fora, a rua ainda era a mesma. Do lado de dentro, alguma coisa já tinha mudado para sempre. Quando o veículo começou a andar, a cidade pareceu distante demais. E o silêncio ali dentro não era confortável. Era estratégico. Era o tipo de silêncio que faz a pessoa pensar no que acabou de acontecer, no que perdeu, no que ganhou e no que ainda nem percebeu. Seo-yeon olhou pela janela e entendeu que estava sendo levada para um lugar onde a vida simples dela talvez nunca mais fosse a mesma. O carro preto seguiu em silêncio, mas aquele silêncio não era vazio. Era a sensação de estar entrando em um lugar onde tudo já tinha sido decidido antes mesmo de ela perceber. Han Seo-yeon olhou pela janela e viu a rua se afastando aos poucos, como se a vida que conhecia ficasse do lado de fora, pequena e distante. Dentro do carro, a presença da senhora ao lado dela parecia calma demais para ser comum. Não havia pressa. Não havia ansiedade. Havia controle. E isso deixava tudo ainda mais estranho, porque pessoas realmente perdidas não carregam aquele tipo de tranquilidade. Quando o veículo finalmente parou, a mansão apareceu diante dela como um aviso, grande, silenciosa, impecável. Não parecia uma casa. Parecia um território, um lugar feito para quem nasceu com o poder de mandar e nunca precisou pedir licença. Seo-yeon desceu do carro com o coração apertado, sentindo no corpo a diferença brutal entre o mundo dela e aquele universo. Ali, cada detalhe falava de riqueza. Cada corredor parecia observar. Cada porta parecia guardar um segredo. E foi naquele instante que ela entendeu que não estava apenas acompanhando uma senhora até a casa. Estava atravessando a linha que separa a normalidade de algo muito maior. O homem de terno escuro apareceu com a mesma frieza de antes, parado, firme, impossível de ignorar. Ele não disse muito. Na verdade, quase nada. Mas o olhar dele fez o suficiente para deixar claro que ela já tinha sido notada. E quando alguém como ele olha para você assim, sem pressa e sem emoção aparente, não é só curiosidade, é avaliação. É como se ele estivesse tentando descobrir por que uma garota simples, tão fora daquele ambiente, havia parado justamente no caminho dele. Seo-yeon sentiu isso na pele. Não havia romance naquele momento. Havia tensão. Havia distância. Havia a estranha sensação de que a história já tinha começado antes mesmo de ela entrar pela porta. E o pior veio depois. Porque quando a senhora segurou a mão dela com delicadeza para fazê-la entrar, o gesto não pareceu um agradecimento. Pareceu uma marca, como se ela dissesse sem palavras que Seo-yeon agora fazia parte daquele cenário. E naquele segundo, ela entendeu o que realmente a esperava lá dentro. Não era uma visita. Era o início de uma mudança que já não tinha caminho de volta. Han Seo-yeon ainda tentava entender por que tinha aceitado voltar àquela casa. Talvez fosse curiosidade. Talvez educação. Talvez aquela sensação estranha de que a senhora da calçada tinha enxergado algo nela que ninguém nunca tinha parado para notar. O fato é que quando o portão da mansão se abriu de novo, ela já não vinha apenas como alguém que ajudou uma velha. Ela vinha como alguém que começava a perceber que estava sendo esperada. E isso muda tudo. Porque ser convidada é uma coisa.
Ser aguardada em silêncio é outra completamente diferente. A casa continuava impecável, fria, organizada demais para parecer humana. Tudo ali parecia colocado no lugar, com a intenção de controlar até a respiração de quem entrasse. Seo-yeon sentiu isso assim que passou pela porta. O chão brilhava. As paredes pareciam guardar segredos. O corredor era longo o suficiente para fazer qualquer visitante se sentir pequeno. E no centro de tudo estava a avó, serena como se já soubesse exatamente qual palavra precisava dizer primeiro. Ao lado, quase imóvel, o neto mantinha aquela postura fechada que parecia feita de pedra. Ele não olhou para Seo-yeon como um homem curioso. Olhou como alguém que ainda não tinha decidido o que fazer com a presença dela. A conversa começou de forma educada, mas não havia nada de casual naquele tom. A senhora perguntava sobre a vida de Seo-yeon, com a delicadeza de quem afaga, mas por baixo havia precisão. Cada resposta era observada, cada pausa era medida, cada gesto revelava mais do que a garota dizia. E foi assim que, pouco a pouco, a avó começou a tocar exatamente no ponto que ninguém costuma tocar. O cansaço de quem vive sozinha, o peso de resolver tudo sem apoio, a solidão disfarçada de força. Seo-yeon sentiu a garganta apertar porque aquelas perguntas não pareciam perguntas comuns. Pareciam leitura, pareciam espelho. E quando alguém enxerga sua exaustão antes mesmo de você confessá-la, é impossível não se abalar. O neto continuava em silêncio, mas era um silêncio diferente daquele da rua. Agora ele não parecia apenas distante, parecia atento demais. Como se cada palavra dita por Seo-yeon estivesse encontrando um lugar exato dentro dele, mesmo contra a vontade. E isso o incomodava. Era visível. Havia tensão no maxilar, rigidez nos ombros, um controle quase agressivo tentando impedir qualquer reação maior. Só que, quando a avó perguntou se ela tinha alguém de quem gostasse, o menor movimento dele entregou o que a boca ainda escondia. Um gesto mínimo, um desconforto rápido, o suficiente para mostrar que aquela resposta o atingiu. Seo-yeon percebeu. Claro que percebeu. E aquilo a deixou ainda mais alerta. Porque não era só a avó que a observava agora. Era ele também. E quando um homem como aquele passa a te observar com atenção real, você deixa de ser invisível. Passa a ser um problema, ou uma possibilidade. Talvez os dois. Foi nesse instante que a avó deixou cair a frase que mudaria o peso da sala. Ela falou de pessoas que vivem cercadas de interesse, de falsidade, de gente que se aproxima pelo dinheiro, pelo nome, pelo poder. E depois olhou para Seo-yeon como se estivesse apontando exatamente o oposto disso. Alguém sem cálculo, alguém sem ambição escondida, alguém que não quer nada em troca. A garota sentiu um arrepio correr pela espinha, porque entendeu que não estava mais sendo apenas recebida. Estava sendo medida. E pior, estava sendo considerada para algo que ainda não tinha sido dito em voz alta. Quando saiu daquela casa, Seo-yeon já não era a mesma. Ela ainda caminhava com a mesma postura, ainda mantinha o mesmo silêncio, ainda carregava o mesmo peso nas costas. Mas por dentro, alguma coisa tinha se deslocado. A sensação de que aquela mansão não era apenas uma casa rica começou a dar lugar a uma verdade mais incômoda. Ela tinha entrado em uma história onde cada gesto era lido, cada olhar era registrado e cada silêncio era uma escolha. E o mais perigoso de tudo era perceber que, em algum ponto daquela sala, o homem mais frio do ambiente já tinha começado a notar que ela estava mexendo com ele. Han Seo-yeon ainda estava tentando organizar o que sentia quando percebeu que a senhora não a havia chamado de volta por educação. Havia intenção ali. Havia direção. E o pior era justamente isso. A velha não falava como alguém que simplesmente quer agradecer. Falava como quem já sabe onde quer chegar. Quando Seo-yeon entrou de novo naquela mansão, percebeu que o ar tinha mudado. A casa continuava impecável, mas agora parecia mais fechada, mais observadora, quase como se cada parede soubesse que ela estava ali para ser avaliada. E no centro de tudo, a avó estava tranquila demais,
para ser apenas gentil. A conversa começou com perguntas simples: trabalho, rotina, cansaço, família. Mas perguntas simples, vindas da pessoa errada, viram armadilha em poucos segundos. Seo-yeon respondeu com cuidado, tentando não parecer nervosa, tentando não revelar demais. Só que a senhora parecia enxergar além da resposta. Ela escutava o que Seo-yeon dizia e também o que ela escondia. Quando a garota admitiu que vivia sozinha, que dava conta de tudo por conta própria e que não queria incomodar ninguém, a avó não reagiu com pena. Reagiu com entendimento. E isso foi muito mais forte. Porque pena diminui, entendimento desarma. Foi assim que Seo-yeon começou a baixar a guarda sem perceber. Então veio o ponto que mudou o peso da sala. A avó falou sobre o neto como alguém cercado por interesse desde sempre. Alguém acostumado a ser desejado pelo nome, pelo poder e pela posição. Mas depois, olhou para Seo-yeon de um jeito diferente, como se estivesse mostrando exatamente o oposto. Alguém sem cálculo. Alguém que não quer nada em troca. Alguém raro demais para aquele ambiente. Naquele instante, Seo-yeon entendeu que já não estava sendo recebida como visita. Estava sendo medida como possibilidade, e o homem ao lado, calado até ali, finalmente deixou escapar a primeira reação que denunciou tudo. Pequena, contida, quase invisível, mas suficiente para mostrar que a presença dela já tinha começado a mexer com ele. Essa é a parte mais perigosa de uma história assim. Quando ninguém diz nada em voz alta, mas todo mundo já entendeu o suficiente para mudar por dentro. Seo-yeon sentiu isso no corpo. A avó estava conduzindo tudo com calma, mas cada pergunta parecia aproximar a garota de um lugar que ela não tinha pedido. E o neto, mesmo tentando parecer intocável, já não tinha a mesma estabilidade de antes. Havia um olhar novo, uma atenção nova, uma fissura começando onde antes só existia controle. E quando isso acontece, a história deixa de ser sobre uma visita. Ela começa a virar destino. Han Seo-yeon já não estava ali apenas para responder perguntas. Ela começava a entender que cada palavra dita naquela casa era usada para descobrir até onde ia a resistência dela. A avó, com a calma de quem conhece o efeito que causa, mudou o tom da conversa sem levantar a voz. Em vez de falar de rotina ou trabalho, passou a perguntar sobre o futuro. Quis saber o que Seo-yeon realmente desejava para a própria vida. Quis saber se ela ainda conseguia sonhar sem sentir culpa, sem pensar no dinheiro, sem carregar o amanhã como uma ameaça constante. E aquela pergunta tocou fundo porque quase ninguém pergunta isso com sinceridade. Quase ninguém quer ouvir uma resposta verdadeira. Seo-yeon hesitou por um instante, mas respondeu do jeito mais honesto que conseguiu. Disse que queria estabilidade, queria estudar, queria respirar sem medo de faltar o básico, queria uma vida em que o esforço valesse para construir algo, e não apenas para sobreviver. A avó a ouviu em silêncio, com uma atenção quase dolorosa. Não havia pena naquele olhar. Havia reconhecimento. Como se de repente ela enxergasse uma verdade que muita gente escolhe ignorar. E foi exatamente isso que deixou o momento tão forte. Porque quando alguém poderoso escuta a dor de uma pessoa simples, sem interromper, sem rir, sem diminuir, a história muda de peso. O neto também ouviu. Só que nele, o efeito foi diferente. Ele continuou quieto, com a postura firme de sempre, mas houve um pequeno deslocamento no olhar. Quase nada para os outros. Muito para quem estava observando de perto. Foi o suficiente para mostrar que Seo-yeon não era apenas uma presença tolerável naquela sala. Ela estava entrando devagar em um lugar que ele pensava controlar sozinho. E isso o incomodou mais do que ele gostaria de admitir. A avó percebeu tudo. Claro que percebeu. E foi aí que a conversa ganhou uma camada ainda mais perigosa. Ela disse com tranquilidade que pessoas como Seo-yeon são raras, porque continuam humanas mesmo quando a vida tenta endurecê-las. A frase ficou no ar como uma verdade impossível de ignorar. Seo-yeon sentiu um arrepio discreto, porque entendeu que não estava sendo apenas analisada.
estava sendo escolhida como alguém capaz de tocar algo que aquela família já não conseguia alcançar sozinha. E quando uma mulher tão experiente faz esse tipo de leitura, nada ali é por acaso. Naquela noite, Seo-yeon percebeu tarde demais que não tinha sido chamada para um simples jantar. A mesa estava cheia. Os sorrisos eram elegantes demais para serem sinceros, e o ar parecia preparado para medir quem pertencia àquele lugar e quem estava ali apenas para ser tolerado. Ela tentou se manter discreta, falar pouco, ocupar o mínimo de espaço possível. Mas naquela casa, até o silêncio dela parecia incomodar. Bastou uma observação venenosa, dita com um sorriso educado, para deixar claro que algumas pessoas já tinham decidido diminuí-la antes mesmo de conhecê-la. Foi aí que o peso real daquela família apareceu. Não era apenas riqueza, era domínio. Era a certeza de quem cresceu acostumado a olhar de cima. E Seo-yeon, mesmo sem levantar a voz, sentiu o golpe em cheio. Porque a crueldade mais difícil de suportar não é a que grita. É a que finge gentileza enquanto tenta fazer você se sentir pequeno. Ela continuou ali, firme por fora, mas por dentro já começava a sentir a tensão subir como uma chama presa no peito. E quanto mais tentava se controlar, mais ficava claro que não estava diante de uma simples má educação. Estava diante de uma humilhação calculada. Só que foi exatamente nesse momento que a avó mostrou por que era a pessoa mais perigosa da sala. Em vez de deixar a cena seguir, ela cortou a crueldade com uma calma devastadora. Não precisou elevar o tom. Não precisou transformar aquilo em escândalo. Bastou uma frase limpa, firme e sem hesitação para recolocar todo mundo no seu lugar. A mesa inteira percebeu que Seo-yeon não estava ali por acaso. E pela primeira vez, a garota entendeu que havia alguém naquela casa disposto a enxergar sua dor sem transformá-la em fraqueza. O que mudou naquela noite não foi só o clima da mesa. Foi a posição de Seo-yeon dentro da história. Ela deixou de ser apenas uma visitante. Passou a ser alguém que estava sendo observada, testada e, acima de tudo, escolhida. E o mais perigoso de tudo era perceber que o homem mais frio da sala não permaneceu indiferente. Ele viu cada detalhe. Viu a provocação, viu a tentativa de humilhação e viu a forma como ela suportou tudo sem se quebrar. Só que ele não reagiu de imediato. E esse silêncio dele pesou mais do que qualquer palavra teria pesado. Naquela noite, Han Seo-yeon entendeu que não tinha sido chamada para um jantar comum. A mesa estava cheia demais. Os sorrisos eram elegantes demais e o clima tinha algo de ensaiado. Como se cada pessoa já soubesse exatamente qual papel deveria cumprir naquela sala. Ela tentou se manter discreta, falar pouco, ocupar o mínimo de espaço possível. Mas ali até o silêncio dela incomodava. Bastou uma observação atravessada, dita com educação fingida, para deixar claro que algumas pessoas já tinham decidido diminuí-la antes mesmo de conhecê-la. E foi aí que a crueldade apareceu no seu formato mais perigoso. Não gritando, não fazendo escândalo, apenas tentando fazer Seo-yeon se sentir pequena diante de todos. Esse tipo de humilhação é o mais difícil de suportar, porque vem disfarçado de refinamento. Por fora parece apenas um comentário. Por dentro, é uma tentativa de apagar alguém. Seo-yeon sentiu o golpe, mas não se desfez. Permaneceu ali, firme por fora, enquanto por dentro tudo começava a pesar. Só que a avó percebeu, e quando percebeu, não deixou a agressão seguir. Com uma calma devastadora, ela cortou a tentativa de rebaixamento com poucas palavras, firmes e precisas. Não elevou o tom. Não transformou a situação em espetáculo. Apenas recolocou cada pessoa no seu lugar. Naquele instante, Seo-yeon entendeu algo importante. Havia alguém naquela casa disposto a enxergar sua dor sem tratá-la como fraqueza. O neto também viu tudo. E o que mais incomodou não foi o ataque, foi o silêncio dele diante do ataque. Porque silêncio, naquele tipo de ambiente, também escolhe lado. Ele não reagiu na hora. E isso pesou. Pesou para Seo-yeon, pesou para a avó e pesou para ele mesmo. Quando finalmente ergueu os olhos,
Já não parecia apenas um homem frio observando de longe. Parecia alguém atingido por algo que não queria admitir. Han Seo-yeon ainda não sabia, mas o silêncio daquele homem não era vazio. Era defesa. Era o jeito que ele tinha encontrado de não se expor num mundo que exigia demais e devolvia de menos. E foi justamente por isso que a avó decidiu ir mais fundo. Sem alterar a voz, sem criar espetáculo, ela começou a falar da vida dele como quem abre uma ferida que ninguém mais quis tocar. Disse que ele vivia cercado de interesse, gente querendo dinheiro, posição, nome, influência. Gente que se aproximava não pelo que ele era, mas pelo que ele representava. E quanto mais ela falava, mais Seo-yeon percebia que aquele homem tão frio não era apenas poderoso. Era solitário, profundamente solitário. Essa verdade bateu diferente, porque tem uma dor que todo mundo entende. A dor de não ser visto por quem está perto. O neto dela tinha tudo o que o mundo costuma admirar, mas não parecia ter aquilo que realmente sustenta uma pessoa por dentro. Não havia leveza no rosto dele. Não havia descanso nos olhos dele. Havia apenas controle, como se cada gesto precisasse ser vigiado para que nada saísse do lugar. Seo-yeon olhou para ele e começou a entender que por trás daquela postura impecável existia alguém cansado de ser desejado e nunca compreendido. Alguém que aprendeu a se proteger tanto que acabou preso dentro da própria armadura. Foi aí que a avó fez a leitura mais perigosa de todas. Ela deixou claro que Seo-yeon não o olhava como herdeiro, como símbolo ou como prêmio. Ela o olhava como homem, e isso naquele ambiente era raro demais, porque qualquer pessoa podia se encantar com riqueza. O difícil era enxergar a dor escondida atrás dela. Seo-yeon sentiu o peso daquela frase no corpo, porque entendeu que já não estava sendo tratada como uma simples visitante. Estava sendo considerada como alguém capaz de tocar onde ninguém mais tocava. E o mais inquietante era perceber que ele também tinha entendido isso. Mesmo sem dizer nada, o neto já não parecia o mesmo. O olhar dele estava mais duro, sim, mas também mais atento, como se contra a própria vontade ele tivesse começado a notar que existia alguém ali que não queria nada dele, e por isso mesmo podia chegar mais perto do que todos os outros. E quando uma pessoa tão controlada começa a sentir isso, a história muda de direção. Porque a solidão de um homem poderoso não faz barulho, mas molda tudo ao redor dele. E Seo-yeon estava começando a enxergar exatamente essa rachadura. Foi nesse ponto que a avó deixou de apenas observar e passou a conduzir a história com total clareza. Ela não falava mais como uma mulher agradecida por ter sido ajudada na rua. Falava como alguém que já tinha escolhido o rumo de tudo. E o que ela colocou sobre a mesa foi mais sério do que qualquer jantar, mais pesado do que qualquer elogio, mais perigoso do que qualquer silêncio. Porque diante de Han Seo-yeon, ela começou a revelar que havia enxergado nela algo raro demais para ser ignorado. Não era beleza, não era aparência, não era conveniência. Era força silenciosa. Era dignidade em meio ao cansaço. Era a capacidade de permanecer inteira mesmo quando a vida tenta quebrar a pessoa por dentro. Seo-yeon sentiu a tensão mudar de forma. Até ali, ela ainda podia imaginar que estava apenas participando de uma conversa estranha com uma senhora sofisticada. Mas naquele instante, ficou claro que a avó estava vendo mais longe. Muito mais longe. Ela estava enxergando uma possibilidade. Estava enxergando uma ponte entre dois mundos que nunca deveriam se tocar. E o mais inquietante era perceber que essa ponte tinha o nome de Han Seo-yeon. Não como peça decorativa, não como visita passageira, mas como alguém capaz de atravessar a muralha emocional que cercava o neto e tocar exatamente o ponto onde ele mais se escondia. O homem, que até então parecia feito de controle, reagiu de um jeito que entregou muito mais do que palavras entregariam. A expressão endureceu, o olhar ficou mais pesado, e por trás daquela postura impecável, havia uma luta silenciosa contra algo que ele ainda não aceitava sentir. Porque quando uma mulher como Seo-yeon entra numa vida assim, ela não entra pedindo espaço. Ela obriga o espaço a se revelar.
E foi isso que aconteceu ali. A avó entendeu. Seo-yeon também. E o neto, mesmo tentando negar, já tinha começado a perceber que não estava mais diante de uma simples presença. Estava diante de uma mudança. A partir dali, a história deixou de ser sobre um encontro casual. Passou a ser sobre escolha, sobre direção, sobre o momento exato em que uma pessoa percebe que o destino dela pode estar sendo decidido na frente dos seus olhos. Han Seo-yeon ficou em silêncio por um momento, mas não era um silêncio de concordância. Era o tipo de pausa que nasce quando alguém entende que está sendo empurrado para um caminho que nunca escolheu. A avó tinha falado com tanta firmeza que agora não havia como fingir que aquilo era apenas uma conversa educada. A proposta já estava no ar. A intenção já tinha sido revelada. E Seo-yeon percebeu que, se ficasse calada, seria tratada como parte do plano de outra pessoa. Foi por isso que ela ergueu a cabeça e respondeu com a coragem de quem não quer ser conduzida como se fosse frágil. Ela não aceitaria ser usada como solução para a solidão de ninguém. Não aceitaria que o fato de ter ajudado uma senhora na rua virasse justificativa para decidir o futuro dela. Naquele instante, a sala mudou de temperatura. A avó, que até então parecia controlar tudo, ficou imóvel por um segundo. Não porque tivesse perdido o comando, mas porque reconheceu que tinha diante de si alguém que não se dobrava com facilidade. E isso sempre mexe com pessoas acostumadas a mandar. Já o neto, que vinha tentando parecer de pedra, sentiu o impacto daquela resposta de um jeito diferente. Porque havia algo profundamente raro em ver uma mulher simples dizer não, com tanta firmeza dentro da casa dele. Não era rebeldia vazia. Era dignidade, era limite, era verdade. E foi justamente por isso que ele deu um passo à frente. Não para contrariar a avó, nem para fazer cena. Ele avançou porque pela primeira vez sentiu que Seo-yeon estava sendo pressionada demais. E quando um homem frio, acostumado a se esconder atrás do controle, decide se mover por alguém, isso não é detalhe. É ruptura. Os olhos dele foram direto para ela. E a frase que saiu não veio como promessa vazia. Veio como escolha. Ele deixou claro que ninguém ali falaria por ela. Que se existisse algum espaço reservado na vida dele, só pisaria nele se quisesse. Aquela resposta mudou tudo, porque de repente Seo-yeon entendeu que o homem que parecia intocável já não conseguia fingir indiferença. E a avó também entendeu. A história já tinha saído do campo da visita. Agora era disputa. Era desejo de controle contra coragem. Era o momento exato em que duas pessoas percebiam que estavam sendo puxadas para a mesma direção, mesmo sem estarem prontas para admitir isso. Naquela noite, Han Seo-yeon saiu da mansão com o corpo ainda tenso e a cabeça cheia de perguntas que não paravam de se mover. Ela tentava convencer a si mesma de que tinha sido apenas uma conversa difícil, apenas um jantar estranho, apenas mais um encontro com pessoas ricas demais para falar de verdade. Mas por dentro ela já sabia que não era isso. Quando uma casa muda o jeito como você respira, alguma coisa já foi longe demais. E foi justamente no silêncio do caminho de volta que ela entendeu o mais assustador de tudo. Não havia mais como fingir que aquela história era simples. O que começou como um gesto de ajuda tinha virado uma disputa silenciosa por espaço, por verdade e por destino. A avó não estava apenas observando, estava conduzindo. O neto não estava apenas ouvindo, estava reagindo. E Seo-yeon, no meio dos dois, começou a perceber que já não era uma visitante tolerada naquela casa. Era uma presença que tinha sido notada, medida e de algum modo escolhida. Isso pesa. Porque ser escolhida por alguém que vê mais do que deveria não traz conforto. Traz responsabilidade. Traz dúvida. Traz o tipo de pressão que faz a alma ficar em alerta. Quando o celular vibrou mais tarde, o coração dela apertou antes mesmo de olhar para a tela. Não havia nome. Não havia explicação. Só uma frase curta, direta, impossível de ignorar. A sensação clara de que alguém ali já não queria mais decidir sozinho. Seo-yeon leu aquilo várias vezes, sentindo o impacto crescer a cada palavra.
Se antes havia apenas tensão, agora havia uma confirmação. O homem de terno frio não estava mais parado à margem da história. Ele tinha começado a escolher. E quando um homem acostumado a controlar tudo decide sair do silêncio, a vida de quem está perto dele nunca mais volta ao mesmo lugar. Aquela mensagem mudou tudo, porque ela mostrou que o que estava em jogo já não era só a opinião da avó, nem a humilhação da mesa, nem a diferença entre mundos. Agora havia algo mais profundo se movendo por trás de tudo isso. E Seo-yeon sentiu, com um frio silencioso na espinha, que estava entrando numa história onde cada resposta poderia abrir uma porta, mas também fechar uma saída. Han Seo-yeon saiu da mansão com o peito apertado e a sensação de que nada voltaria ao lugar certo. O que antes parecia apenas uma visita estranha agora tinha peso de decisão, de escolha e de mudança real. Ela já não conseguia olhar para aquela família como antes. Não era mais só uma senhora elegante, nem um homem frio observando de longe. Era um jogo silencioso em que cada palavra tinha intenção, cada silêncio tinha direção, e cada olhar parecia empurrá-la para um destino que ela ainda não tinha aceitado por completo. No caminho de volta, ela tentou organizar os pensamentos, mas havia algo dentro dela que já tinha mudado. Ser notada por aquela avó não era apenas um gesto de gentileza. Era como se alguém tivesse enxergado de verdade aquilo que o mundo costuma ignorar. A força de quem carrega tudo calado, sem pedir aplauso, sem exigir atenção, sem implorar por ajuda. E quando uma pessoa assim é reconhecida, ela nunca volta a ser completamente invisível. Seo-yeon sentiu isso com clareza. Ela já não era só a garota que ajudou uma velha na rua. Agora era alguém que tinha sido puxada para dentro de uma história maior do que sua própria rotina. E então veio a confirmação mais perigosa de todas. O homem de terno frio, que parecia imóvel demais para sentir qualquer coisa, já não estava apenas observando. Ele tinha começado a escolher. Não com grandes declarações, não com promessas fáceis, mas com presença, com atenção e com aquela mudança sutil que só quem está perto consegue perceber. Foi isso que deixou tudo ainda mais intenso. Porque quando alguém acostumado a controlar o mundo começa a perder o controle diante de uma pessoa simples, a história deixa de ser apenas emocional. Ela vira inevitável. No fim, Han Seo-yeon entendeu o que aquela noite realmente tinha revelado. A mansão não era só uma casa rica, era o cenário de uma transformação. E ela, sem perceber, tinha deixado de ser espectadora para se tornar parte central de algo que ia mexer com orgulho, solidão, poder e destino. O que nasceu numa calçada agora ameaçava mudar duas vidas para sempre.